como você chegou aqui, né? E eu quero aprender muitas coisas, mas eu quero que você compartilhe primeiro a história de como você tinha esse estilo de vida antes, de Isso. onde você está agora, os negócios que você faz parte. Sei que você tem antecedentes criminais, então eu quero ouvir realmente toda a sua história. Quero que as pessoas saibam Sim. sobre você, né? Você não deve ter contado Eu tava esperando publicamente. por você, cara. Tipo, vou ficar calado por 4 anos e esperar o E aí vira Luiz aqui. pra entrar em contato comigo e contar tudo. Então me conta como era a sua vida antes de você ser É. esse influencer dos tempos áureos, Aham. né? Do Instagram. Claro. Então, eu tinha acabado de me mudar para Los Angeles e na época, isso foi há 4 ou 5 anos, eu tinha algum dinheiro. Tava vivendo um estilo de vida de solteiro em Hollywood, com todos os carros malucos, casa chique, tudo que você pode imaginar sobre aquele estilo de vida. Eu ia ao clube 4 noites por semana, com contas no bar de luxo de $5.000 por noite, vivendo essa vida luxuosa. Mas para muitas pessoas, eu tava gastando muito mais do que realmente ganhava. E na época, minha mentalidade era, ok, tá tudo bem, posso fingir, até conseguir. E se eu continuar, talvez eu possa começar a monetizar isso, ou, de alguma forma, o dinheiro vai fluir, vai começar a vir até mim, de uma forma que o universo me traga, entendeu? Mas, cara, isso não aconteceu. Não veio, é. Não veio não. Então o que era? Era cartão de crédito que você usava? Como você gastava isso tudo? Sim, exatamente. Quer dizer, sempre fui empreendedor e tive alguns sucessos, mas tive muito mais fracassos. Então, quando me mudei para Los Angeles, eu tinha algum dinheiro, então eu pude, né? Eu tinha mais dinheiro do que muitas pessoas, mas nem de perto era tão luxuoso quanto eu estava fazendo parecer online, entendeu? Era ostentação. E de onde você veio antes de Los Angeles? E qual era o negócio, o trabalho que você fazia que te trouxe aqui? Sim, eu cresci no norte da Califórnia. Cresci numa casa indiana conservadora na área de Oakland. Então eu fui para UC Davis. Eu tive envolvido em vários setores diferentes. Sou apenas um cara que sempre procurou formas diferentes de ganhar dinheiro, sabe? Fazendo uma coisa aqui, outra coisa ali. Tipo, o que é que eu posso fazer, né? Qual é o melhor caminho, o caminho mais rápido? Exato. Quais as indústrias? Sim, são diversas. Você fez imóveis, você fez... Imóveis, maconha medicinal, limusines, fiz aluguel de carros exóticos, fiz construção, tô fazendo maquiagem, eu crio conteúdo. Provavelmente estive em cerca de uma dúzia de setores e sempre estive praticamente toda a minha vida apenas perseguindo o dinheiro. Onde quer que eu pudesse ganhar dinheiro rápido, essa seria a direção que eu seguiria, sabe? Então... E aí você vê um cara dizendo, olha, eu tô ganhando muita grana com imóveis. Exato. E você ia atrás. Você via alguém se dando bem na construção e falava, vou atrás disso. Exatamente. Eu achei que o caminho para o sucesso seria, vou abrir 7 negócios diferentes. E quanto mais negócios você tivesse ou mais oportunidades você fosse atrás, mais sucesso você teria. Mas é como aquela citação de Confúcio que diz, se você persegue 2 coelhos, não vai pegar nenhum dos 2. Eu demorei para perceber isso, mas sempre fui um cara que tinha muita velocidade. Independentemente do que eu decidisse, poderia chegar lá rapidamente, mas minha mira estava sempre errada. Então eu percebi que se você estiver indo na direção errada, 160 km por hora, é muito pior do que se estiver na direção certa a 1 por hora. Mas precisei ter muita experiência com o fracasso para poder finalmente acertar a direção. Entendi. Me envolvi em vários setores diferentes até que finalmente cheguei onde estou hoje. Ok, você se mudou pra LA e você tinha alguma grana. E qual era o seu negócio aqui em LA? Bem, acontece que não era um negócio. Eu estava investindo em algo que acabou não sendo um investimento real. Quero dizer, é uma longa história. Tenho certeza de que entraremos nisso em algum momento, mas eu tinha acabado de vender minha empresa de maconha medicinal. Eu sei que isso parece importante porque todo mundo gosta de maconha medicinal agora e esta é uma grande indústria, né? Tá em alta. Mas eu não fui daquelas histórias de sucesso, sabe? Que tiveram um grande êxito. Eu vendi basicamente apenas o suficiente para começar uma vida aqui em Los Angeles. Entendi. Então eu tinha muito tempo disponível e algum dinheiro. Daí, como muitas pessoas jovens com tempo e dinheiro, eu pensei, ok, quer saber? Vou ser um Instagrammer em tempo integral. Então, literalmente, todos os dias, eu simplesmente acordava pensando, como vou postar a imagem mais bonita possível? Certo.
E foi assim que meu Instagram se tornou. Era tudo uma questão de ostentação e estilo de vida superficial. E no começo, sim, foi divertido, empolgante, mas muito rapidamente começou a parecer muito vazio. E eu definitivamente comecei a sentir falta de propósito e também me senti inautêntico. Eu não estava sendo real, mas quando você está nisso, é muito difícil enxergar, e especialmente sair disso, porque agora você tem todas essas pessoas que esperam isso de você. Então, tentei manter o máximo que pude, até que literalmente, cara, não deu mais, entendeu? Eu fiz tudo o que pude para manter aquela fama ali, aquela atitude, mas não dava. Porque você tinha 1 milhão de seguidores, era um dos poucos caras que tinham 1 milhão de seguidores há 5, 6 anos, né? Era difícil atingir esse público. Não tinha muitas pessoas que tivessem muitos seguidores no Instagram naquela época. Então, no meu auge, cheguei a cerca de 800 mil. E daí, simplesmente saí do Instagram. E durante 4 ou 5 anos, apenas observei o declínio seguinte. É doloroso. Eu sei que parece bobo dizer, mas se você tem alguém, seguidores nas redes sociais, que estão ouvindo esse podcast, eles sabem que é estressante quando você está perdendo seguidores ou não está no auge, como estava antes. Sim, claro. Então, foi definitivamente um processo doloroso estar offline e ver meus seguidores simplesmente diminuindo. E então, todo mundo especulando sobre o que aconteceu comigo. Muitas pessoas pensaram que eu fui pra cadeia ou pensaram as coisas mais malucas, mas na verdade, eu estava apenas tentando descobrir o meu novo eu, sabe? Quem eu era. Você não postou nada por 4 anos nas redes sociais. Exato. E qual foi a última coisa que fez você dizer, olha, eu vou me afastar um pouco das redes sociais? Sim, eu tive 3 grandes fracassos em minha vida. 3 grandes. Grandes mesmo. Já tive milhares de pequenos. outros, né? Mas muita gente diz que passou por sucesso e fracasso, e isso é muito comum, principalmente para empreendedores. Mas meus fracassos são os fracassos que vão te derrubar mesmo, e muitas pessoas não se recuperariam. Mas sempre fui esse cara resiliente também. E eu diria que se eu tenho uma habilidade, é a de ser capaz de me levantar depois de um tombo. Mas toda Certo. vez que falhei, sempre tive uma desculpa. Eu sempre tive um motivo. Na primeira vez, é a história da indústria que entrou em colapso. Esse foi o mercado imobiliário. A crise das hipotecas que atingiu 2008, 2009. Eu pensei, a culpa é da indústria. Mas naquela época as pessoas ganhavam grana no setor, né? Exatamente. Eu não estava assumindo a responsabilidade. Então, na segunda vez em que eu acabei recebendo acusações criminais, me envolvi em vários problemas jurídicos diferentes. Meu negócio não ia bem e acabei vendendo por menos. Então, essa foi minha segunda experiência com o fracasso. E fica ainda pior. Cada um era pior do que o outro. Cada um era pior. Sim, pode crer. Então pra que eram as acusações criminais? Cara, é uma história maluca, é verdade. Eu vou entrar nela em Ok. 1 segundo, tá? Terceiro, então. Então, o terceiro, que foi ainda maior, é que um dos meus amigos, que dirigia uma empresa de investimentos... Bom, na verdade, era uma operação fraudulenta, cara. Entendeu? Era ilegal. Só que eu não fazia ideia. E você investiu. Eu estava investindo nisso e toda a minha renda vinha disso. Então, quando você me perguntou de onde vinha a minha renda, nem vinha de um negócio real. Mas eu não sabia disso porque estava tirando todo o meu dinheiro desse fundo de investimento. E então, é claro, quando isso não deu certo, eu estava apenas culpando todos os outros por não estar tendo sucesso na vida. Mas depois do meu terceiro grande fracasso, foi quando realmente parei e percebi que sou o denominador comum aqui. Eu sou a única pessoa consistente em todos esses 3 fracassos enormes. A menos que eu leve isso realmente a sério para mudar a pessoa que sou, então o meu resultado vai ser sempre esse mesmo. Vou ficar girando em círculos, entendeu? Não vou conseguir sair do lugar, e aí o meu resultado nunca vai mudar. Com isso, eu continuaria passando por esse mesmo ciclo de sucesso, tornando grande, realmente grande, e depois me ferrando. Então eu percebi que para me tornar a pessoa que eu precisava ser, eu tinha que simplesmente sair das redes sociais, começar tudo de novo e basicamente começar minha vida como nova, reconstruir os princípios. Uau. Quantos anos você tinha naquela época? Então, nessa época eu devia ter cerca de 30 anos. Eu comemorei meu aniversário de 30 anos literalmente sem dinheiro para comprar as bebidas que eu pedi no bar. Uau.
porque eu estava saindo das redes sociais naquela época. Todo mundo pensava em mim como um grande gastador, mas eu não tinha dinheiro nem para pagar o meu próprio coquetel de aniversário. Então eu cheguei ao fundo do poço. Eu estava prestes a ir morar com meus pais. Achei que não conseguiria nem pagar meu aluguel. Então sim, eu tinha cerca de 30 anos quando mudei minha vida. E muitos jovens especialmente pensam, cara, tenho 22 e ainda não consegui, sou um fracasso. Ou pessoas de 27, tanto faz. Eu tinha 30 anos e estava completamente falido e recomeçando a minha vida. Portanto... E você não estava só falido, mas também socialmente envergonhado por algumas Com coisas, certeza. né? Passou por um rompimento muito público. Isso mesmo. Uma estrela de TV semi-famosa. E ela dizia coisas e as notícias diziam outras coisas, os amigos diziam outras coisas. As Desse pessoas jeito. também estavam apontando o dedo pra você publicamente, né? Exato, a pressão era imensa. E tem mais coisa que ninguém sabe nessa história, só que eu vou compartilhar aqui com você hoje. Foi o momento mais sombrio da minha vida, definitivamente, porque eu pensei que ia pegar diabetes, cara, sabe? Sinceramente. Porque... Sério, você estava tão estressado. Eu tava com problemas de saúde, tava muito estressado. Eu literalmente pensei que era o fim do caminho pra mim e que isso seria tudo pelo que eu seria conhecido em minha vida. Eu era apenas um fracasso que nunca mais se recuperaria. Eu certamente nunca poderia imaginar que alguns anos depois estaria no estúdio do podcast da School of Greatness com o Pois é, Lewis cara. Howes. Louco. Cara, isso foi demais. Loucura, Isso é pra cara. mostrar que qualquer estado em que você esteja não é pra sempre, cara. Desde que você acredite em si mesmo. Dá pra mudar isso, com certeza. Qual a história que você não contou a mim ou... Sim, eu acho que eu tenho que explicar tudo agora, né? Soletre tudo. Você quer que eu comece, né? Então vamos lá. Quer dizer, sim, fui empresário durante toda a minha vida, como mencionei. Algum sucesso, mas muitos fracassos. Mas eu cresci. E quando meus pais vieram para esse país, eles estavam completamente falidos. Vieram, eu acho, com 7, 8 dólares no bolso. Eu disse 7 dólares no bolso deles no vídeo do YouTube e a minha mãe me mandou uma mensagem dizendo, você tem que falar a verdade. Nós tínhamos 8 dólares. Ela ficou ofendida com isso. Então, meus pais vieram e eles estavam completamente falidos, tentando descobrir como ter sucesso na América. Eles emigraram da Índia, morávamos num pequeno apartamento que dividíamos com 2 ou 3 famílias, então era difícil, mas eles eram muito trabalhadores. Então, embora eu tenha crescido numa família pobre, vi o quanto eles trabalhavam arduamente e começaram seu próprio negócio, que começou a ter muito sucesso. Então eu tinha o empreendedorismo no sangue. Quando eu tinha 10 anos, comecei meu primeiro negócio não oficial. Eu vendia cartões de beisebol com um pequeno stand montado onde quer que houvesse um tráfego intenso de pedestres. Aos 14 anos, fui a primeira pessoa no ensino médio a comprar um gravador de CD. Especialmente o público jovem agora deve estar pensando, né? O que é isso que ele está falando aí? Um gravador de CD? Mas Verdade. basicamente eu comprava CDs e depois fazia cópia deles e vendia para os meus colegas. 5 pratas para os amigos. Exato, 10 mangos. Mas se eu colocasse uma capinha, poderia valer mais. Pois é. Imprimir um pedaço da cava. Então eu sempre tive essa mentalidade empreendedora, sabe? De ganhar dinheiro rápido. Mesmo que eu tivesse que diminuir a qualidade, tudo bem, né? Eu tinha uma bússola moral quebrada, então, quando eu tinha 19 anos, na UC Davis, estava estudando economia e era difícil para mim me concentrar na escola. Então, eu sabia que queria entrar no mundo dos negócios. Eu não queria esperar para me formar. Eu também não queria que meus pais pagassem minhas mensalidades. Eu queria ser financeiramente independente e comecei com uma empresa de hipotecas imobiliárias. Na faculdade. Na faculdade, Uau. aos 19 anos. E então, aluguei um escritório. O gerente da propriedade olhou pra mim como se eu fosse louco, né? Tipo, seus pais vão participar disso? E eu respondi, não, eles não têm nem ideia disso. Por alguma razão ele acreditou e eu consegui. E eu aluguei esse escritório com um pouco de dinheiro, era um espaço pequeno. Com o passar do tempo, eu consegui cerca de 25 funcionários Uau. ou mais. Isso Você já é viu o louco. filme O Primeiro Milhão? Sim. Então, quando você entra na sala, né, tem aquele monte de gente ligando para receber dólares. Era isso. As pessoas ligavam umas para as outras, fazendo com que refinanciassem suas casas, porque as taxas de juros eram mais baixas e todo mundo estava sacando dinheiro naquela época das suas propriedades. Então, eles faziam as pessoas tentarem refinanciar as casas, preencher um pedido de empréstimo, e eu era o cara que pegava esses pedidos e depois ia até a casa das pessoas e tentava fechar o negócio. Uau. E tava indo bem. E o que te deu coragem pra fazer isso e dizer... Vou ser um agente de crédito.
E sabe o que é louco? Aos 19. Eu tava lidando com um término muito ruim na época. E naquela época eu tava tipo, vou mostrar pra essa pessoa. Vou sair e me tornar um super sucesso e ela vai se arrepender de ter terminado. Ou seja lá como aquele relacionamento terminou, né? Então eu fiquei motivado por essa separação. E depois também o contexto familiar, né? Meu irmão trabalhava no mercado imobiliário. Então, eu tinha esse background de empreendedorismo. Antes de completar 21 anos, antes de poder beber legalmente, eu tinha 3 casas. Quê? E comprei uma Lamborghini. Isso é Então louco. eu tô nessa cidadezinha ganhando dinheiro. UC Davis. Sim, Davis. Quase ninguém mora em Davis, né? Então, aqui estou eu, um estudante universitário dirigindo uma Lamborghini laranja. Eu tava sendo super chamativo e gastando muito dinheiro. Eu tava ganhando muito dinheiro, mas também gastava muito rápido. E o que eu não previ é que a crise das hipotecas de 2008 e 2009 me atingisse e me destruísse completamente. Eu tava gastando dinheiro mais rápido do que ganhava naquele momento. E assim que a minha renda caiu, não consegui mais continuar aquele estilo de vida caro, sabe? Aquele estilo de vida de ostentação. Então eu pensei, como que eu vou arcar com o pagamento desse carro? Esse então foi o meu primeiro grande fracasso. Claro. Pensei, né? Como que eu vou arcar com o pagamento desse carro? Eu não posso mais pagar por esse estilo de vida. E sempre fui muito bom em pensar rápido e depois encontrar soluções. Mas muitas vezes, isso pode me ajudar no curto prazo, mas esse pensamento me prejudica no longo prazo. Eu não percebi isso na época. Então decidi abrir uma locadora de carros exóticos. Claro. Fiz um site, um monte de fotos do meu carro. Vou alugar. Exatamente. Comecei a alugá-lo. E foi assim que fiz o pagamento com o cartão. Então, Uau. mal conseguindo pagar pelas coisas, eu consegui ficar com o carro caro, cara. Exatamente. Então, essa foi a minha primeira experiência com o fracasso. Eu estava tentando descobrir o que faria depois disso. Então eu sabia que era apaixonado por imóveis. Eu ainda pensava que continuaria no mercado imobiliário. Então agora eu tenho uma locadora de carros exótica, estou alugando meu carro e depois vou para a reabilitação de propriedades comerciais em imóveis em Auckland. E então descobri esse programa de subsídios do governo por onde cada dólar gasto na reabilitação de suas propriedades, eles te devolvem $1 se o fizerem em áreas que precisam de melhorias. Claro. Fiquei super animado com isso e pensei, posso assumir todos esses projetos de uma vez, porque vou receber todo esse dinheiro de volta do governo. De novo, tentando ir a 100 milhas por hora. Acho que eu tinha 22, 23 anos. Eu pensei, eu tenho que conseguir, tenho que fazer um grande nome, cara, eu quero ter sucesso rápido, sabe? Então, eu me envolvi em todos esses projetos de construção. E o que eu não esperava é que a cidade demorasse cerca de 1 ano para reembolsar o valor dessa doação. Caramba. Então me vi mais uma vez com toda essa dívida com empreiteiros para pagar, mas não tinha dinheiro suficiente para pagar a todos, porque o dinheiro da subvenção não tinha entrado. Você podia pegar empréstimo no banco ou não? Bem, eu acabei pegando alguns atalhos na papelada do meu pedido cara. de bolsa. Mas isso não iria realmente me... Podemos xingar aqui ou não? Claro, Ok, claro. isso não iria me ferrar até que eu saísse nas manchetes, chegasse às manchetes internacionais na indústria da maconha medicinal. E o que aconteceu? O que aconteceu? Vai ficar mais louco, eu sei, tá cada vez mais louco. Então, um dos meus inquilinos comerciais entra, eu tava fazendo administração de propriedades, reabilitação de propriedades, aluguel, carros exóticos. Eu tinha minha mão em muitas coisas. Um dos meus inquilinos comerciais vem até mim e diz que houve uma invasão dentro de uma das suas unidades. E no requerimento ele disse que eles dirigiam uma empresa de buffets. Então eu pensei, ok, sem problemas, vamos chamar a polícia, vamos denunciar essa invasão. Quando eu pego o telefone para ligar, ele fala, não chama. Antes de você ligar, eu quero que você saiba que eu não administro um negócio de buffets. Eu estou administrando uma operação de cultivo de maconha medicinal. Na unidade. Na unidade. E ele disse, mas é tudo legal e tal. Isso foi em 2010, 2011. Poucas pessoas sabiam sobre maconha medicinal ou algo parecido. E eu disse, você tá brincando? Você tá cultivando maconha e tá dizendo que isso é legal? Você tá louco, eu tenho que te despejar. Então passamos por todo o processo legal e logo antes de irmos perante um juiz, meu advogado vem até mim e fala, Dar, só pra você saber, provavelmente você vai perder este caso porque eu olhei a sua papelada e ele tá conduzindo uma operação legítima. E eu pensei, você tá me dizendo que é legal cultivar maconha na Califórnia? E ele diz, sim. Então, uma grande lâmpada se acendeu. Eu fiz isso. Exatamente.
É aí que o oportunista em mim entrou em ação e disse, quer saber, será um meu caminho. Há uma grande oportunidade aqui. Então comecei o que na CNN apelidaram de Walmart da erva, que era basicamente a maior loja hidropônica que vende todos os equipamentos necessários para cultivar maconha medicinal. Então, na verdade, eu nunca vendi maconha medicinal. Era apenas todo o equipamento que você precisa para cultivá-lo. Então, comecei a ampliar isso. Comecei a franquear o conceito e construir esse nome maluco para mim. Eu participei de todos esses documentários, de todas essas notícias internacionais. Eu definitivamente me tornei esse cara famoso e as pessoas pensavam em mim como o rei da erva ou o guru, sabe? Algo desse tipo assim, entendeu? O guru da maconha. Certo. É assim que eles me chamavam. E então, à medida em que eu estou ganhando destaque, descobri que a cidade de Oakland estava emitindo essas licenças de cultivo de maconha medicinal para 4 pessoas que lhes permitiriam cultivar maconha para todo o estado. E eu fui uma dessas 4 pessoas selecionadas para essa oportunidade, lá naquela época, entendeu? O New York Times publica uma matéria paga sobre isso e diz: Dhar Mann foi selecionado para uma dessas 4 licenças. Eu tava vivendo loucamente, tipo, na mídia. Controlando o mercado, tipo, eu sou o dono do mercado. Exato, eu tava tipo, agora sim, agora vai. Quantos anos tinha? Eu provavelmente tinha 24, 25 nessa época, sabe? Eu tava chamando muita atenção. E como vocês sabem, a atenção pode ser uma coisa boa ou ela pode ser também ruim. Tava chamando tanta atenção que alguém no gabinete do promotor disse: Ei, deixe-me investigar esse cara. Deixe-me ver se tá tudo certo. Eles começaram a analisar minha papelada quando eu tava enviando todos aqueles pedidos de concessão de imóveis e começaram a perceber que eu tava pegando atalhos nessa papelada. Não é que eu não paguei ninguém ou não concluí todos os meus projetos. Eu fiz todo o trabalho, paguei todo mundo. Eu apenas fiz parecer que aconteceu um pouco mais cedo do que realmente aconteceu. Mas isso foi o suficiente para que eles apresentassem acusações criminais contra mim, sabe? Então, fui selecionado como vencedor, como uma dessas 4 pessoas que poderiam cultivar maconha medicinal em todo o estado da Califórnia. Estou no estado mais alto que você pode imaginar da minha carreira. Estou bem conhecido, estou super animado e então, boom! Dhar Mann, o guru da maconha, é acusado de crime. Tudo caiu e piorou instantaneamente para mim. Não só eu estava agora lidando com esta questão legal, mas também a cidade de Oakland decidiu revogar minha licença que eu tinha acabado de ganhar, simplesmente por causa das acusações. Então agora eu perdi tudo. As pessoas estão se distanciando de mim. Essa é a primeira vez que estou passando por uma imprensa negativa. Nunca lidei com nenhuma reputação negativa ou algo parecido. É uma das coisas mais difíceis de lidar. Se vocês que estão ouvindo nunca passaram por algo assim... E olha, agora eu vou passar os próximos anos lutando nesse caso criminal. Então eu luto contra esse caso criminal e finalmente... Então, esse foi o segundo grande fracasso, sabe? Então, estou lutando contra esse processo criminal e cerca de 2 anos depois, acabei ganhando. Todas as minhas acusações são retiradas, mas no condado de Alameda podem voltar a apresentar queixa contra você uma segunda vez. Especialmente, eu era tão conhecido que tudo o que eles faziam estava nas manchetes. Eles decidem registrar uma segunda vez. Agora estou há 3 anos lutando nesse caso, estou ficando sem dinheiro, não tenho muito porque os honorários advocatícios são muito caros, estou com os meus últimos dólares e vou na frente de um juiz e ele me diz: olha, se você está disposto a aceitar a liberdade condicional, isso não é o tipo de coisa de prisão. Se você aceitar liberdade condicional por 5 anos, fizer o bem por 5 anos e depois puder seguir em frente e limpar seu registro, a gente se livra disso aí. Então eu aceitei as acusações criminais, fiquei em liberdade condicional por 5 anos. Na verdade, há apenas alguns meses, todas as minhas acusações foram removidas. Uau, cara, Sim, parabéns, não isso é tenho bom, mais isso é legal. antecedentes criminais. Eu sei, foi louco. Na verdade, eles falaram sobre como eu sou um exemplo de alguém que pode mudar de vida, né? De criminoso para um cara de sorte. Então, esse foi o segundo fracasso. Depois disso, decidi vender minha empresa de maconha medicinal. E não foi por muito dinheiro ou algo assim. Eu conheci um cara que estava fazendo esses investimentos em marketing de afiliados.
Ele dirigia uma Ferrari, era um cara jovem, ele falava a minha língua, sabe? Ele era também meio indiano, então eu pensei, esse cara parece ser super confiável. Eu acabei me tornando super amigo dele, estava investindo o dinheiro que ganhei com a venda da minha empresa para ele, e ele está me pagando juros mensais, né? A cada 30 dias eu ia recebendo ali. E esses cheques são bem grandes, né? Ele está me dando uma porcentagem absurda. Então eu tô todo feliz, contando isso pra minha família, contando aos meus melhores amigos, me mudei pra Los Angeles e agora recebo toda essa renda desse cara e não tô trabalhando. Então, tenho todo esse tempo livre. Aí eu pensei, tudo bem, vou começar a comprar carros caros, aluguei uma casa de 4 andares em Hollywood Hills, com 6 ou 7 quartos. Eu tava vivendo uma vida super rápida em Hollywood. E mais uma vez, estou de volta ao topo, certo? Legal, E rapidamente. eu fiquei tipo, ótimo, agora tenho esse dinheiro e todo mundo pensou que eu tinha caído, mas veja o que eu consigo fazer. Estou de volta ao topo. Eu tava sendo super extravagante, superficial, mais uma vez, né? Pensando que não precisava mudar quem eu era. Finalmente descobri minha área. Então, dito e certo. Passa um mês e meu amigo me disse, ei, a propósito, vou atrasar um pouco meus pagamentos para você. E eu digo, ok, sem problema, nada demais. Passa um mês, passa 2 meses, passa 3 meses. E lembre-se, eu tinha pegado dinheiro emprestado dos meus amigos e familiares. Então eu tô pagando tudo do meu bolso, mesmo não recebendo nenhuma renda dele. E então, cerca de 3 meses depois, descubro que ele desapareceu totalmente. Cara, o cara sumiu. Ele simplesmente sumiu da face da terra. E era alguém que eu considerava meu melhor amigo. E foi então que eu percebi, caramba, algo está errado. Então, de repente, meu dinheiro parou de entrar. Então, mais uma vez, estou nessa situação financeira difícil. Estou gastando muito mais dinheiro do que eu recebia. Mas agora tenho essa reputação no Instagram, como esse cara que está imprimindo dinheiro e tem tanto dinheiro que está voando alto. E eu tô nesse relacionamento de alto nível. E o cara desaparece. Então, não tenho renda nenhuma da noite para o dia, com todas essas despesas gerais que eu estou tentando manter. Além disso, meus amigos e familiares dependem de mim para esses pagamentos mensais. Resumindo a história, tenho certeza de que todo mundo pensa. Sempre parece tão óbvio, né? Em retrospectiva, resumindo a história, descobri que ele estava administrando um esquema fraudulento, cara, era isso. Agora ele está na prisão e tudo, é uma história bem maluca, mas... Como eu era o mais conhecido, muitas pessoas pensaram que eu estava administrando, que o esquema era meu. Então, de repente, meu dinheiro parou. E assim que o meu dinheiro parou, eu estava em um relacionamento muito superficial, que eu liderava com o aspecto financeiro. Então, quando você está nesse tipo de relacionamento, assim que Baseado seu na dinheiro grana, parar, né? Não no amor. Exatamente. Sim, então, muito rapidamente, minha garota na época foi embora e não só isso, basicamente transmitiu para o mundo que eu era uma pessoa falida. Ela basicamente me chutou enquanto eu já estava caído. Então, estou lidando com dores de cabeça financeiras e com toda essa pressão desse relacionamento. Então, eu tenho essa separação de alto perfil. Eu tenho todos esses amigos e familiares olhando pra mim, dizendo, cadê meu dinheiro, né? Você pode imaginar como foi estranho aquele dia de ação de graças, onde estou completamente falido e literalmente com todos na mesa a quem eu devo dinheiro. Cara, foi ruim. Como você passou o feriado? Meu pai, foi demais. Olha, sabe o fundo do poço? É isso, bem quando eu completei 30 anos, literalmente passando pelo momento mais difícil da minha vida, ali ó, sabe? Oh, cara. Então eu cheguei à conclusão de que... Quais foram essas, antes de você falar de realização, como você se explicou para as pessoas, amigos e família? O que você disse? Bem, quer saber? Tentou dar uma Eu desculpa percebi... de novo? Não, eu fui muito sincero sobre isso. E foi aí que eu percebi que a sua reputação vale mais do que dinheiro. E porque eu sempre tive esses sucessos e fracassos e sempre vivi um estilo de vida assim, sabe, luxuoso. Essa era a sua reputação? Minha reputação estava em questão. Eu não poderia dizer, ei, confie na minha palavra. Porque as pessoas não sabiam.
Eu era legítimo? Fui eu que, sempre tive um bom coração, sempre tive boas intenções, estava tentando fazer as coisas bem, mas só tinha aquela bússola moral quebrada. Então eu dizia a eles, aqui, o que está acontecendo? Então aguenta firme. E certas pessoas acreditaram em mim, outras não tinham certeza. Mas, eventualmente, depois que tudo foi exposto, que esse cara estava comandando o esquema fraudulento e foi preso e tudo mais, eles acreditaram em mim, mas ainda estavam com os bolsos vazios. Eles ainda estavam sem dinheiro e eu levo minhas dívidas muito a sério. Então, era meu aniversário de 30 anos, eu tô nesse bar, não posso nem pagar pelas bebidas, eu tava com cerca de $600 em minha conta bancária. E tenho aluguel para pagar em algumas semanas ou mais. Não tenho certeza de como eu vou fazer o pagamento do aluguel. Eu ligo para os meus pais, especialmente nas famílias indianas, um cara de 30 anos voltando a morar com seus pais, especialmente quando você lhes deve dinheiro. É muito vergonhoso. Então, eu estava passando por uma depressão enorme, em uma escala diferente, onde literalmente todos os dias, eu simplesmente acordava e andava pelo meu quarteirão o dia todo, porque eu não conseguia sequer ficar parado, sabe? Era uma ansiedade tão enorme. Perdi todos os amigos, ninguém queria se associar comigo, minha reputação estava em declínio, novamente, sem dinheiro. E eu fico ok, como eu vou mudar a minha vida? E então foi a primeira vez na minha vida em que eu parei e disse, eu estou com problemas. Eu sou a razão pela qual estou nessa situação. Não é por causa da quebra da economia imobiliária ou do gabinete do procurador distrital que estava me visando. Ou a minha ex-namorada. Exatamente. Ou este meu melhor amigo que comandava um esquema que se aproveitou. A culpa é minha, porque quer saber? Mesmo que essas outras pessoas tenham me ferrado, eu as atraí para minha vida, entendeu? Você tomou a decisão de estar com eles, fazer negócios com eles. Exatamente. E as pessoas são atraídas pela ostentação, mas o tipo errado de pessoa também entra na sua vida. Então, eu estava trazendo toda essa atenção negativa para mim. Foi quando eu percebi que a única maneira de minha vida mudar é se eu mudar. Então, naquela época, comecei a ler livros, ouvir audiolivros, ouvir podcasts, meditar. Cheguei à conclusão de que o sucesso externo começa, sabe com o quê? Começa com o sucesso interno. E que a única maneira de mudar minha vida seria mudando o meu processo de pensamento. Mas isso parece uma solução muito lenta e um retorno lento quando você tem todos esses problemas enormes com você. Então sim, eu poderia falar sobre a minha reviravolta, mas eu vou parar por aí. Então seus pais disseram o quê? Disseram, ok, você pode morar com a gente, te deram condições do tipo, venha, você vai ficar bem, a gente te ama, não importa o que aconteça, e aí? Então, foi difícil. Eu definitivamente assumi a responsabilidade, especialmente com as famílias indianas. É um amor mais duro. Eles não disseram, se vire. Eles disseram, sim, com certeza vamos aceitar você, mas você errou feio e tem que assumir a responsabilidade por isso. Eu estava no fundo do poço, mas acabei nunca indo morar com eles porque consegui uma salvação em um lugar muito inesperado, que acabou, sabe, por ser assim uma mudança na minha vida. Me conte sobre essa salvação. Então, eu estava mais uma vez tentando descobrir como iria pagar o aluguel. E nesse ponto, eu estava fora das redes sociais, porque eu percebi que se eu fosse realmente capaz de criar mudanças, não poderia mais ser aquele cara. Você teve que matar... Tive que matar essa identidade. Que todo mundo conhecia. Tive que matar o estilo de vida luxuoso, que era meu Instagram, mas era meu alter ego também. E aí eu pensei, eu tenho que matá-lo. Quer dizer, você pode imaginar ter quase 1 milhão de seguidores e todo mundo pensar que você é um ricaço e de repente sumir. Então, literalmente, eu ia aos lugares e as pessoas diziam, você é aquele cara, e eles me olhavam negativamente. Eu era um golpista, ou estava falido, ou caí em desgraça. Foi muito difícil. Mas quando eu saí para jantar numa noite, estava com um grupo de pessoas, e uma dessas pessoas na mesa era maquiadora. E ela estava viajando pelo mundo, ensinando seminários de maquiagem. E eles estavam esgotando todos os ingressos em todo o mundo. E ela estava cobrando $300, $400, sabe? Por isso que ela fazia.
Ela estava me contando a história e eu impressionado. Eu não sabia nada sobre maquiagem naquela época, obviamente, como a maioria dos caras. Eu não sabia nada sobre isso. Eu só estava perguntando a ela e deixei escapar. Ei, você já pensou em colocar esse conceito online? Ela disse, não, na verdade é uma boa ideia. Eu adoraria, mas não sei como. Você ficou tipo, eu faço, né? Exatamente, eu deixei escapar. Nunca construí um site antes, não sabia nada sobre maquiagem. Eu tava tipo, eu posso fazer isso. E eu tava literalmente com meu último dinheiro, com muito pouco tempo para pagar o aluguel. E ela olha pra mim, por alguma razão ela fala, ok, vamos nessa. Ela sabia sobre sua reputação, o que aconteceu? Ela não sabia tudo sobre isso, mas por alguma razão, ela simplesmente, eu não sei. Você tinha charme, talvez seja né? o destino, talvez seja Deus, como você quiser olhar pra isso, sabe? Mas Ela precisava levar o negócio dela pra um outro Exato. nível, não podia fazer sozinha, você Exato. tava lá na hora certa. a hora certa, Pois lugar é. certo, é isso aí. E na maioria das vezes, as pessoas poderiam deixar passar. Mas as oportunidades estão ao nosso redor. Se você não estiver com a mentalidade certa e pronto para ela, você pode perder. E eu tava pensando, meu pai, Eu me ajuda. preciso da oportunidade. Eu aceito qualquer coisa. Maquiagem, tô dentro. Exato. É. E aí eu falei, eu consigo. Então, boom. Só me restam algumas semanas até o vencimento do aluguel. Tenho $600 em meu nome. Saí, comprei algumas luzes softbox, uma webcam barata, gastei $400, tinha ainda 200. Coloquei um anúncio no Craigslist e pensei, ei, alguém pode construir um site por $200 para uma escola de maquiagem online? Todas as pessoas me diziam, você tá louco, vai pro inferno. Até que uma pessoa falou, ei, eu não posso fazer isso por 200, mas quer saber? Eu acredito em você, se funcionar, aí você me paga. Pensei, já é. Então, lancei o site. Ela começa a divulgar e, graças a Deus, deu certo, imediatamente. Ela também tinha cerca de 1 milhão de seguidores no Instagram naquela época. Então, ela começa a promover esse site que diz, ei, você pode fazer aulas de maquiagem online. E então, acabamos acertando na hora. Em nosso primeiro mês, acho que conseguimos algumas centenas de milhares de dólares em Uau. receita. Então, mais Você uma fica tipo, vez... tô dentro. dinheiro Sucesso de novo. rápido, sucesso rápido. Exatamente. Então agora imediatamente eu penso, legal, estou de volta ao dinheiro. Ok, quero comprar uma Lamborghini, uma Ferrari, um Gucci, pra onde minha mentalidade estava indo. Uau. Mas aí eu percebi e pensei, não, espera, dessa vez eu vou fazer as coisas de uma maneira diferente. Então, eu tava morando num quadrado, cara, sabe? Um quadrado mesmo assim. Não tinha espaço suficiente nem para uma cama e um sofá. Então, eu tinha o sofá, que eu usava como cama, e tinha um colega de quarto, então a gente revezava para dormir. Eu dormia no chão uma noite, ele dormia na cama uma noite. A gente Para fazia com esse isso. esquema e assim ia revezando. Não acredito. E eu tava administrando o negócio de lá também. Então, eu tô nesse pequeno espaço e imediatamente pensei, vou voltar pra Rios, isso e aquilo, mas não. Quer saber? Vou me obrigar a ficar nesse lugar até não apenas ter uma boa economia, mas até pagar cada pessoa a quem eu devo dinheiro. Então, eu me forcei a ficar lá. Tava sem carro, eu não tinha nenhum carro, passei de 9 carros exóticos no meu auge para 0 carros. Fiquei sem nenhum. Embora tivesse um ótimo negócio, estava ganhando muito dinheiro. Então, em questão de poucos meses, graças a Deus, paguei todos os meus amigos, paguei toda a minha família, eles tinham muito respeito por mim porque sabiam que isso saía do meu bolso pessoal. É, foi difícil, né? Exato, e agora estou começando a desenvolver um negócio novamente. E então, durante uma dessas aulas de maquiagem online, começo a evoluir. Estou trabalhando com diferentes maquiadores agora. Estou começando a construir diferentes escolas de maquiagem online. Estou ampliando o negócio. E, durante uma dessas aulas de maquiagem online, uma das modelos é minha agora noiva, mamãe, é a Laura. Mamãe é... De quem eu falo com bastante frequência e você também conhece. E ela entrou na minha vida naquele momento perfeito, porque é interessante, né? Quando você conhece pessoas durante o seu auge, você nunca as conhece realmente. É muito mais fácil conhecer alguém no seu nível baixo e construir juntos. Mas se você conhecer alguém quando você está no alto e cai, esses relacionamentos são muito difíceis de manter intactos. Eles não duram. Então, em relação ao meu relacionamento anterior, comecei no auge e depois desci, e isso explodiu com tudo. Com a Laura, eu conheci no meu ponto baixo e decidi ser honesto com ela, sabe? Ser honesto assim desde o início.
E eu disse, só quero que você saiba, não tenho carro, moro nesse pequeno apartamento, não estou muito bem financeiramente, mas tenho grandes sonhos. E se você puder acreditar em mim e tal... E desde o início, ela simplesmente decidiu acreditar em mim. Uau. Ela sempre pagava jantares onde quer que íamos, pagava todas as contas e tudo mais, o que em Los Angeles, não tenho certeza do quanto você sabe. Não acontece, Não é não assim, acontece. né? Mas ela era uma pessoa muito boa, e então, no final das contas, eu estava com a mentalidade certa, mas as mudanças de mentalidade levam muito tempo. Então, embora eu estivesse tentando ser uma pessoa melhor, definitivamente, ainda estava tendo algumas recaídas nas quais queria voltar ao antigo estilo de vida. Mas ela ajudou a me guiar e a consertar essa minha bússola quebrada. Então, comigo e ela, agora, a gente tinha uma pontaria e uma velocidade. Isso é bom. Então, basicamente, eu evoluí, passei das aulas de maquiagem online para parceria com a Laura, criamos nossos próprios produtos de maquiagem, começamos com assinaturas de caixas de beleza online e ampliamos a empresa. Comecei com $600. Em 2 anos, elevamos a receita para 8 Isso dígitos. aí. Acabamos de contratar nosso 100º funcionário. Então, é uma loucura o quanto isso cresceu. Continuei fora do Instagram, continuei off e pensei, não vou atrás de redes sociais. Não quero voltar aos meus velhos hábitos. Então, por cerca de 4 a 5 anos, embora eu estivesse ganhando muito dinheiro e certamente podia voltar ao estilo de vida anterior, ainda permaneci muito conservador para ter certeza de que aquela mudança de mentalidade que eu precisava fazer para ter sucesso seria permanente. Uau. E onde você acha? Então, É uma loucura. E qual a história que você não contou pra mim? Sim, então, o que é loucura é que enquanto... Tudo bem, por pior que tenha sido quando perdi todo o meu dinheiro e comemorei meu aniversário de 30 anos também, enquanto estava passando por um término de relacionamento, enquanto estava devendo dinheiro a todos os amigos e familiares, enquanto estava passando por todo esse dano à minha reputação, o FBI também estava me investigando. E eles pensaram que eu estava comandando aquele esquema porque a pessoa, o meu amigo na época, estava fora das redes sociais. E então ele estava me usando como o garoto propaganda. Entendeu? Eu estava sendo... Você era embaixador, né? Exatamente, eu nem sabia disso, mas eu era o garoto propaganda. Então eu também estava sendo investigado. Já estava em liberdade condicional. Então, eu literalmente pensei que seria assim, apenas um... Sua liberdade condicional do negócio de maconha, do negócio de maconha. E os federais me investigando. Então, se você pudesse imaginar a nuvem escura sobre minha cabeça, eu pensei literalmente, vou passar o resto da minha vida em uma prisão. Uau. Eu achei que eu nunca ia sair dessa. Caramba, isso é muito Essa era, difícil. então, a minha vida naquela época. Era o seu legado, né? E felizmente, a verdade sempre aparece. E eu acredito firmemente que se você fizer o bem e for uma pessoa honesta, isso eventualmente aparece. E não demorou muito para perceberem quem era o verdadeiro culpado. Então, eu fui justificado e tudo mais. Eu tô curioso. De onde você acha que veio essa bússola moral que estava quebrada? Sim, quer dizer, definitivamente, fez parte da minha criação. Acho que muitos jovens sofrem com isso quando veem pessoas indo bem na vida. Especialmente, você vê as histórias de sucesso, né, do LeBron James, que saiu da NBA tão jovem, ou o Mark Zuckerberg, que funda o Facebook aos 20 anos e se torna um bilionário, Kylie Jenner. Eu estava obcecado por sucesso e queria dinheiro. Realmente me impressionava o fato de haver tantos jovens que tiveram enorme sucesso. Então, eu estava atrás de dinheiro porque sentia que deveria ser uma daquelas histórias de sucesso no começo da vida, sabe? Pessoas que começam a ganhar cedo. Por quê? Porque você sentiu que tinha que ser? Então, cara... Por que você não podia simplesmente dizer... Sim, nesse ponto da minha vida, eu estou definitivamente olhando para trás e percebendo que muitas das nossas características hoje decorrem das coisas que aconteceram conosco durante nossa infância. Meus pais nunca estavam por perto quando estavam sempre construindo um negócio. Então, como eles não estavam por perto, a única maneira deles me manterem ocupado era me dando dinheiro, ainda jovem. Não estou falando de muito dinheiro, mas $100 quando você tem 10 anos. É muita grana. Era muito. Eu ganhava 5, talvez. Então, por isso, eu associei dinheiro ao amor. E olhando para trás, eu era o único estudante indiano na minha escola, ou em toda a minha cidade, além do meu irmão. Mas ele era mais velho do que eu e foi para a faculdade quando eu fui para o ensino médio. E no ensino médio, eram grupinhos onde todas as pessoas,
Todos os asiáticos sentavam juntos, todas as crianças negras sentavam juntas, todas as crianças brancas sentavam juntas. E eu sou um garoto indiano tentando me encaixar. E a coisa mais estranha, cara, e o que eu percebi agora, minhas memórias mais sombrias, eram tentando descobrir com quem eu iria almoçar, sabe? Todos os dias. Eu sei que isso parece triste, patético, mas toda vez que o sinal do almoço tocava, eu só me perguntava com qual grupo de crianças eu posso sentar hoje, porque eu ficava me sentindo assim um deslocado. Então eu costumava almoçar com meus professores. Uau. E foi essa batalha constante de me sentir rejeitado, sabe? Me sentir solitário, excluído. E eu queria tanto que as pessoas me aceitassem. Então, o que eu pensei foi que a única maneira de as pessoas me aceitarem ou me amarem seria se eu tivesse muito dinheiro para oferecer. Porque eu pensava que dinheiro e amor eram a mesma coisa. Então eu pensei, vou ter tanto sucesso e ter tanto dinheiro que todos vão querer ser meus amigos. E assim, mesmo em todos os relacionamentos que comecei, eu sempre dizia, ei, posso te ajudar a ganhar dinheiro e posso fazer isso e aquilo. E pensei que essa era a maneira certa de construir relacionamentos com as pessoas. E mais uma vez, era isso que estava atraindo para a minha vida todas aquelas pessoas que essencialmente não eram boas influências para mim. Pessoas aproveitadoras e que queriam dinheiro só. Uau, isso é uma loucura. Eu acho que muitos de nós somos moldados por essas coisas. Eu lembro de vários casos, mas alguns que vêm na minha cabeça. Que eu acho que eu nunca falei no meu programa, mas me ocorreu quando você me contou essa história, veio na minha cabeça, né? Na minha cidade, quando eu era criança, eu também não tinha nenhum amigo. Eu acho que eu já contei essa história pra você. E eu lembro que havia algumas crianças que estavam brincando lá fora e eu fui tentar brincar com elas. E elas não me deixaram brincar com elas. Elas me disseram, a gente tem um clube, isso aqui é uma coisa especial, é um clube, você tem que... Só tem 2 maneiras de entrar no clube, né? E essa foi uma das primeiras lembranças, né? Só tem 2 maneiras de entrar no clube. Uma, você tem que ser inteligente o suficiente para responder algumas perguntas, e se você acertar, você entra no clube. E se não, você tem que pagar dinheiro para estar no clube. Eu acho que eu tinha 6 ou 7. Então... E escola não era minha praia, né? E eu não tinha grana Como é que ia também, eu ter não tinha dinheiro grana. Eu nessa falei, então, idade, quais são né? as perguntas? Então, E uma das perguntas foi, diga o nome de alguém que esteve na Lua. E eu não sabia a resposta. E então não consigo lembrar das outras, mas eu não acertei nenhuma delas. Nem perto. Eu nem inventei algo próximo daquilo. E eles disseram, foi mal, você não é inteligente o suficiente para estar no clube. Mas se você tiver $5, você pode dar dinheiro e aí você pode fazer parte. Então voltei para casa e implorei minha mãe por $5, né? E ela tinha uma caixinha de sapato com alguns trocados, né? aham. E ela pegou essa caixinha, me deu e ficou mexendo naquilo e me deu e eu peguei aqueles $5. E eu me lembro de ir pra casa deles, entregar a caixa e passar mais ou menos 1 hora com eles me sentindo extremamente infeliz. Nossa. Sentindo que eu dei essa grana a eles, agora eu tô nesse clube. Mas eles não queriam sair comigo. Você entende o que eu quero dizer? Eu tava lá porque eu fiz aquela ação, mas eu não me senti nem um pouco legal, não tava me divertindo. E foi aí que eu pensei, cara, eu preciso ser alguém interessante para que as pessoas queiram sair comigo, porque eu nunca vou ser inteligente o suficiente. Então eu tenho que fazer alguma coisa, né? E essa foi uma das primeiras histórias que me moldou, né? Na necessidade de provar para as pessoas que elas estavam erradas ou fazer algo para conseguir algum tipo de atenção. E a segunda foi quando eu fui escolhido por último no recreio para um jogo de queimada, né, na nossa classe. E você é um cara grande. Na terceira eu tava na 4ª série por aí. Ok. Meu professor, ele não estava tentando fazer nada errado intencionalmente, né? Mas ele escolheu 2 garotos populares e disse, ok, vocês 2 são os capitães, escolham seus times. E vocês vão escolher um de cada vez. E devíamos ser 30 ou 40 na nossa turma. E aí os 2 garotos populares escolhem todos os caras, um de cada vez, né? Os caras legais e aí sobram eu e 3 garotos, eu penso, eles têm que me escolher, cara. Eu sou um atleta, eu era bastante isso aí. atlético nessa época já. Aham. E eles não me escolheram. E eu era o último cara disponível, né? E eles me ignoraram e começaram a escolher as meninas. Então eles começaram a escolher Nossa. uma garota de cada vez. E quando você tem 8 ou 9, é confuso escolherem uma garota em vez de você, né? Exato. Naquela época era como se eles estavam todos rindo de mim e tirando sarro de mim. Eu fui o último a ser escolhido, até depois das garotas também, o último de todos. E eu me lembro de dizer pra mim mesmo,
Ah, que todo mundo se ferre. Todo mundo se ferre. Eu vou mostrar pra eles, eu vou destruir essas crianças. E eu era uma máquina de queimada, tipo, pá, 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 Se pá, pá, dane pá, todo batendo em mundo. todo mundo com muita raiva. E esses momentos eu Ai, tô. cara. Eu conto essa história com muita paixão ainda, sabe? Como você fez, porque isso molda a gente. E depois daquele momento eu me lembro de dizer: eu nunca mais vou ser escolhido em último lugar em nenhum esporte na minha vida. Ou em qualquer coisa. Então, o que é que vai ser necessário para que eu possa ser o melhor atleta que eu possa ser? E o esporte e as vitórias foram associados a amor para mim. Se eu perdesse, então não teria amigos, porque quando eu comecei a ser tão bom e eles não podiam me ignorar, eu era escolhido primeiro, eu fui MVP em todos os times, eu era capitão, All-American. tudo. Era como se eu fosse movido pela vitória. É. E então qualquer coisa que eu perdesse na vida, eu levava tudo pro lado pessoal e eu sentia que ninguém ia me amar a partir dali. E isso foi me moldando, né? Até que eu tive um colapso nervoso aos 30 anos. Na mesma Na idade. mesma idade. Uau. Quando eu comecei a passar pela Aham. transição, isso me fez perceber, tipo, uau, minha vida foi moldada em torno de vencer. E precisar estar certo e ter uma boa aparência. E quando eu tive a morte daquela identidade, foi aí que tudo começou a mudar de verdade pra mim. Então a gente tem uma história parecida em sentido de linha do tempo, de matar um ego, matar uma identidade, uma questão que move a gente, que Exato. ajuda a gente a alcançar algo, mas em última análise deixa a gente infeliz, né? Então é uma loucura fazer Adorei. isso. Uma história semelhante nesse mesmo espaço. Então você percebeu que sua bússola moral a partir disso, né? E eu acho que é uma coisa muito poderosa quando a gente chega num ponto da nossa vida onde a gente percebe que é por isso que somos do jeito que somos. São algumas situações, algumas histórias e as memórias que a gente conta que moldaram a gente. E aí você começa a fazer o dever de casa, Laura começa a repreender, né? Você, conforme você sai do seu caminho, ela traz você de volta, vocês permanecem conectados ali. Você constrói isso e decide, olha, eu não vou postar nada, eu não vou comprar um carro chique agora, eu vou esperar, né? E quando você percebeu, tipo, ok, é hora de voltar agora? É, com certeza. Então, não foi até o ano passado. Foi no meu aniversário de 35 anos. Não, eu nem voltei pro Instagram depois disso. Foi quando eu entrei no Facebook. Ok. Foi no meu aniversário de 35 Qual data? anos. Então, 29 de maio do ano passado, 2018. Então, tô fazendo Entendi. Agora eu tenho esse negócio de caixas de beleza, de sucesso, que estou construindo com a Laura e fico perguntando a ela. Todos os anos que passam eu fico tipo, este é o ano? Este é o ano? Laura é a pessoa mais incrível e solidária de todos os tempos. Este ano pra quê? Pra eu voltar às redes sociais. Sério? É, e ela dizia, quando você se sentir pronto, só depende de você. Porque você trabalha com influencers, né, nas redes Tô sociais trabalhando e com tudo, você vê o que influenciadores eles de estão redes fazendo, sociais. vê as oportunidades. É, exatamente. Eu sei que tenho habilidade agora também, tenho um ótimo negócio que está indo muito bem. Uma relação Tenho- estável. Exato, tenho mais dinheiro na conta bancária e as pessoas ainda olhavam pra mim como: aqui está esse cara misterioso, ele é real, ele não é real, porque está fora do Instagram há anos. E quando você é conhecido e sai da rede, todo mundo presume que há algo obscuro nisso. E havia, mas não naquela época. Naquela época estava Certo, limpo. é. Então, eu realmente queria limpar meu nome, minha reputação e mostrar às pessoas que, ei, eu sou um cara novo agora, mas eu me contive e pensei, não vou voltar até estar 100% pronto, mas quando eu vou voltar com força total. E então eu continuei afastado, portanto não foi até o ano passado, sabe? Olha, a parte maluca de tudo isso é que agora eu crio vídeos que inspiram e motivam as pessoas, mas eu tive que passar por cada um desses enormes fracassos para me tornar a pessoa que eu precisava ser, para aprender as lições que eu precisava aprender, e o mais importante, para ter empatia com a dor e a luta que outras pessoas estavam passando, a fim de criar um conteúdo que realmente conectasse, sabe, com as pessoas, que fizesse sentido para aqueles que estejam me seguindo. Então, por que eu passei por isso? Porque eu sempre fui um cara que, por qualquer motivo, não era emotivo, não era sensível. Então, se eu magoasse os sentimentos de alguém ou algo assim, isso realmente não me incomodaria. E foi só quando eu passei por tanta dor e dificuldades que eu me tornei mais empático com os outros e pude falar com as pessoas e me identificar com elas e me conectar com elas de uma forma que nunca teria sido capaz no Pois passado.
Então, eu tava com essa nova mentalidade, tipo Darman 2.0, quando finalmente decidi começar a criar conteúdo. Há uma frase que eu adoro do Dalai Lama, que diz que a profundidade do seu sofrimento define o auge da sua alegria. E foi porque eu sofri tanto que isso me levou a esse novo lugar na vida, a esse novo nível de felicidade que eu nunca vivenciei antes, sabe? Algo inédito. E isso não é possível até que você realmente comece a se importar, até que você abra seu coração e realmente comece a amar as pessoas. E assim, continuei desconectado. E então eu percebi no ano passado que, olha, agora através do Live Glam, minha caixa de assinatura de beleza, tenho uma equipe de pessoas. Eu tenho tudo isso. Eu sei criar vídeos, tenho todas as habilidades necessárias para começar a criar conteúdo, vou começar a publicar vídeos inspiradores para ajudar a transformar vidas da mesma forma que consegui transformar a minha. Então, no dia 29 de maio do meu aniversário do ano passado, 2019, lancei meu primeiro vídeo e levei 200 tomadas, cara. 200 tomadas minhas sentado na frente de uma câmera, dizendo as mesmas coisas do roteiro repetidamente. Eu literalmente pensei que meu cinegrafista iria embora, porque era muito redundante. Mas depois de 200 tomadas, finalmente postei meu primeiro vídeo. Eu estava super animado, tipo, cara, isso vai se tornar um viral. Eu não sei como funciona a viralidade. E continuei atualizando depois de postar. Pensei que teria milhões de visualizações. Acho que consegui umas 100, 200 ou algo assim. Então, definitivamente eu me senti um derrotado. Mas continuei durante toda aquela jornada de conteúdo. Você quer que eu fale sobre isso? Pois Ok. Então, meu primeiro vídeo era apenas eu falando na frente de uma câmera, e nesse ponto, estou no ponto da minha vida onde eu sou disciplinado o suficiente, onde se eu me comprometer com algo, vou conseguir. Vai conseguir, Enquanto o velho eu dizia, se não estiver ganhando dinheiro agora, já vou pular para próximo. Mas agora, esse novo eu diz, eu sei que se algo não der certo imediatamente, tudo bem, é só continuar, uma hora vai dar. Eu não tinha um motivo financeiro para isso. Só queria ajudar as pessoas. Tudo que eu queria era ajudar as pessoas, então não tive pressão. E felizmente também tinha um negócio de sucesso. Então eu continuei a publicar vídeos pelos próximos 3 ou 4 meses ou mais. Sempre a mesma coisa. Eu tiraria um monte de fotos na frente de uma câmera, eu falaria sobre qualquer lição que estivesse tentando transmitir. Eu postava um vídeo, ficava super animado pensando que iria viralizar, fracasso total. Não acho que nenhum dos meus vídeos tenha ultrapassado 1000 visualizações nos primeiros 3 meses. Então eu pensei, talvez eu esteja fazendo algo errado. Talvez eu não devesse simplesmente estar na frente de uma câmera dizendo às pessoas como pensar ou sentir. A capacidade de atenção das pessoas é tão curta, é difícil absorver informações dessa forma. Então eu pensei, e se eu contasse uma história? Então comecei a experimentar histórias, e depois fazia desenhos e contava histórias. E então eu percebi que começariam a ter ali entre 1000 e 5000 visualizações se eu fizesse dessa forma. E eu disse, tudo bem, contação de histórias. Então era eu na frente de uma câmera contando a história, e isso começou a funcionar um pouco melhor. Mesmo assim, 5000 visualizações não é grande coisa. E aí eu percebi, tudo bem, e se em vez de contar a história, eu mostrasse a história às pessoas? E foi então que eu decidi contratar atores para realmente representar qualquer que fosse a mensagem que eu estava tentando transmitir. E então esses atores representavam as cenas. Aí eu chegaria no final dizendo, aqui está a lição que pode vir dessa história que você acabou de ver. Então esses vídeos agora me levaram de 1000 a 5000 visualizações. Para cerca de 5.000 a 10.000 visualizações. E eu disse, tudo bem, estou no caminho certo. Já estou nisso há cerca de 4 meses. Agora é setembro de 2019. E conforme vou avançando, continuo tendo esses vídeos que estão conseguindo entre 1000 e 10.000 visualizações. E eu ainda fico tipo, quer saber? Isso não vale realmente meu tempo. Consome muita energia e tempo, né? Está consumindo muita energia. Todas as noites eu ficava acordado até tarde, trabalhando, editando esse conteúdo. Eu não estava voltando para casa. Eu não estava com a Laura todas as noites, que era praticamente o único horário dela, porque eu estava sempre trabalhando, estava me estressando, pronto para desistir, sabe? Então, certa noite, cheguei para Laura e falei, quer saber, eu tentei, pelo menos tentei, por 4 meses inteiros, e não está funcionando do jeito que eu esperava. Então, o próximo vídeo que eu vou postar é pela manhã. Eu já tinha gravado, carreguei no Facebook e agendei para postar às 6 horas do dia seguinte. E eu falei para Laura, esse é o último vídeo que eu vou postar.
Sinto muito. Obrigado por ficar comigo, me apoiando em tudo isso. Eu realmente aprecio isso. E ela viu como era difícil para mim não fazer essa coisa funcionar, sabe? Ela disse: Ei, quer saber? Se for essa a sua decisão, eu apoio você. Eu entendo. Então, eu fui para a cama naquela noite pensando que nunca mais faria um outro vídeo, sabe? Para mim, tinha acabado ali. Na manhã seguinte, a Laura tá me sacudindo, tipo, acorda, acorda. São 6:30 da manhã, algo assim. Eu acordo e ela diz, Dar, esse vídeo, o vídeo que você colocou tá se tornando viral. Eu fiquei tipo, o quê? O que você tá falando? Ela disse, acorda, o vídeo que você programou pra postar pela manhã. Ela disse, olha só, hora que eu abro meu celular, meus olhos ainda estão embaçados, eu tô tentando me concentrar. Olha ali, tem 100 mil visualizações. Hoje esse vídeo tem mais de 100 milhões de visualizações. Loucura. E o que é mais louco é que eu estava prestes a desistir. Literalmente na noite anterior, eu disse a mim mesmo, chega de fazer vídeos. E então, na manhã seguinte, tive o meu primeiro vídeo viral. Uau, isso é muito Era legal. sobre relacionamentos. Incrível. Então foi tipo, eu pensei, meu Deus, tô de volta, eu consigo. Uma grande lâmpada se acendeu. E eu percebi, ok, finalmente descobri uma fórmula que funciona. Então, eu continuo otimizando, e os próximos vídeos também foram um fracasso. Mas então, a cada 10 vídeos, um decola. E agora, meus vídeos estavam tendo entre 100 mil e alguns milhões de visualizações, entendeu? Tava tendo essa variação. Certo, é. E isso foi em outubro de 2018. Loucura. Então, para cada 10 vídeos, eu teria um que chegava à casa dos milhões. E eu fui melhorando. Eu sou um cara que gosta de analisar as coisas, como você sabe, né? Então eu fiquei Claro, ali, é. por que esse vídeo funcionou e esses 9 não? Eu apresentava diferentes teorias, testava, voltava para a prancheta, continuava tentando otimizar toda a minha estratégia de conteúdo. E então, com o passar do tempo, a cada 5 vídeos, eu teria um que se tornaria viral. Depois Certo. cada 3, depois cada 2. E agora, quer dizer, quase todos os vídeos que lanço acabam com dezenas de milhões de visualizações. Isso é incrível, cara. Então, sim, provavelmente em cerca de 13, 14 meses ou mais, passei da publicação do primeiro vídeo no meu aniversário, conseguindo 100 visualizações, e agora chego a 3 bilhões de visualizações, tudo em cerca de um ano. Arrasou, cara. Qual foi a maior lição do passado desde que o seu sucesso se tornou viral, né? Sobre a criação de conteúdo viral, né? Conteúdo que as pessoas realmente querem ver. A mensagem a mostrar. Sim, absolutamente. Então, eu diria que a primeira coisa é que você precisa emocionar as pessoas. Você tem que fazer as pessoas sentirem algo, porque a minha métrica de sucesso, a chave do sucesso dos meus vídeos virais é uma coisa, é um botão chamado compartilhamento no Facebook. O Facebook tem esse botão de compartilhamento, onde se você gostar de algo, você pode clicar nesse botão de compartilhamento e agora ele irá para o seu público. E se eles gostarem, vão clicar no botão de compartilhamento e continua como uma bola de neve. Então o que eu percebi é que a única maneira de fazer alguém compartilhar algo é tocá-los emocionalmente. Existem diferentes tipos de emoções, mas as principais para mim são tristeza, felicidade, ou você pode fazê-los rir. Infelizmente, eu não sou assim do tipo engraçado. É. Então, eu tô bem com a tristeza, com a felicidade, porque já experimentei muito isso na minha vida. Contanto que você consiga realmente descobrir o que atinge essa emoção, isso fará com que as pessoas cliquem no botão de compartilhamento. Então, o comentário número 1 que eu procuro para saber se os meus vídeos estão realmente repercutindo é: esse vídeo me fez chorar. É isso que eu procuro. Se você olhar os comentários do meu E vídeo, se torna viral e vai... aquele vídeo me fez chorar. Essa é a primeira coisa que eu procuro. Número 2, se relacionar. Muitas pessoas assistem meus vídeos e dizem, isso me lembra a minha infância, ou isso me lembra meu pai, de quem eu sinto muita falta, ou isso me lembra meu último relacionamento. E graças a Deus, eu não tô mais com aquele cara, ou coisa desse tipo, né? Então, se você puder simplesmente criar um conteúdo que dê para se relacionar, já vale. Eu tava tentando ter todas essas produções legais e sofisticadas e todos esses locais sofisticados, mas os vídeos que se saíram melhor eram aqueles que foram filmados na minha própria cozinha, no quarto ou na minha própria sala de estar. Se as pessoas conseguem ver algo e conseguem se conectar com isso, é o que vai funcionar, Adorei sabe? isso, cara.
Só me restam alguns minutos, eu vou respeitar o seu tempo e o tempo de Laura também. Mas a gente vai ter que voltar e fazer um masterclass sobre criação de conteúdo em outra hora. E eu tô curioso. Quase 3 bilhões de views. Qual é a sua visão para o próximo ano ou dois? A gente está iniciando um novo ano, uma nova década. O que você vê nesse tipo de conteúdo no futuro? O que você pensa para você e para os criadores? Se as pessoas querem ter sucesso nas redes sociais, na criação de conteúdo de redes sociais, o que é que elas precisam fazer? É focar em gatilhos emocionais? É o conteúdo com script? O quê? Exatamente. Essa é uma ótima pergunta. Então, uma coisa que eu decidi desde o início e que realmente ajudou a estabelecer a minha visão, é que o único conteúdo que eu vou criar é aquele que importa, que causa um impacto positivo na vida das pessoas. Então, o ditado que temos na Dhar Mann Studios é que não estamos apenas contando histórias, estamos mudando vidas. Então, isso realmente ajudou a estreitar meu foco. E agora que sei que só vamos criar conteúdo que impacte vidas, o próximo passo é ir em direção às crianças. Atingir realmente o público mais jovem, que não tem a mesma capacidade de atenção. Porque todo o conteúdo que eu crio é entre 5 a 10 minutos ou mais. É feito para geração de menor capacidade de atenção. Então, aulas um pouco mais voltadas para crianças, essa é a nova divisão. E depois, internacionalizar. Esse é outro objetivo para o próximo ano. Fazendo vídeos em hindu, em espanhol, mandarim, todos os diferentes tipos de idiomas. E também usar cenários em locais e recursos visuais que eles se identifiquem. Portanto, podemos até abrir locais em outros países para que quando eles virem as coisas, possam realmente se identificar com aquela cena. Muito bom. Mas o futuro da criação de conteúdo, olha, muitas pessoas ficam presas à mudança de algoritmos, né? Esses influenciadores que agora estão aparecendo. Contanto que você possa ser duas coisas, você possa ser alguém que eles se identificam e com que os outros possam realmente se conectar e também mover as pessoas emocionalmente onde seu conteúdo as faz sentir algo, então você realmente terá sucesso no longo prazo. Não importa o quanto o algoritmo mude ou quanto outros influenciadores existam. Isso é ótimo, cara. Como a gente pode se conectar com você? Onde é que a gente pode encontrar suas redes sociais? Sim, praticamente em qualquer lugar agora. Se você apenas pesquisar Dhar Mann, D-H-A-R, Man com 2 N's, em todas as redes. Facebook, Instagram, YouTube. De volta ao Instagram. De volta ao Instagram. De volta ao Instagram. Tem uns meses já. Exato. Voltei esse ano. E você tá nessas 3 plataformas principais, né? Você também tem um site. Exatamente. Dharman.com. É isso aí. Ok. Sim, e a caixa de assinatura de beleza é liveglam.com. L-I-V-E-G-L-A-M. Para saber mais sobre o negócio que você faz lá, né? Essa pergunta se chama As 3 Verdades. Eu tô curioso para saber quais são as suas, né? Não sei se você conhece essa pergunta. Imagine que você viva mais 100 anos e que você alcança tudo o que você deseja, seus sonhos se tornam realidade, mas por alguma razão você tem que levar todo o seu conteúdo e suas criações contigo. Então, seus vídeos, suas aulas, você tem trilhões de visualizações nesse momento, 1 bilhão de vídeos que fez, você fez seu próprio conteúdo no estúdio de Walt Disney, mas tem que levar isso com você. Ninguém mais tem acesso a nenhuma lição, aos princípios que você compartilha por meio do seu conteúdo. Mas você pode deixar no papel 3 coisas que você sabe que são verdades em tudo na sua vida. 3 lições que você aprendeu e que mais te impactaram, que você compartilharia com o mundo. Eles não têm nenhum outro conteúdo, mas recebem essas 3 lições que você pode compartilhar. Quais seriam suas 3 verdades? Sim, seria bem curto, mas basicamente seria continue. Porque se a minha vida servir de exemplo, então você sabe que pode se recuperar do fracasso e mudar a sua vida. Não importa quão no fundo do poço você esteja. 2, mantenha o foco. Eu tento me concentrar apenas em uma coisa de cada vez, como você sabe. Então, realmente vá 100% em direção de qualquer que seja esse objetivo. E número 3, pense no longo prazo. Não tome decisões de curto prazo. Eu fiz isso durante toda a minha vida. É uma sensação boa no momento, mas no longo prazo, isso realmente machuca você. Seguir o caminho longo é mais difícil de alcançar, mas quando você chega lá, é a sensação mais gratificante de todas. Uau, amei, cara. Eu te aprecio pelos desafios
que você superou, porque eu acho que, na verdade, é muito fácil continuar dando desculpas para o mau comportamento, uma bússola moral, umas ações, sejam elas quais forem. E não é fácil se recuperar desse tipo de comportamento, né? É um desafio voltar depois de uma terceira vez e não continuar repetindo esse tipo de padrão. Então eu quero te reconhecer por ter vivido de uma maneira diferente nos últimos anos, por ter se esforçado para viver de uma maneira diferente quando ninguém queria ser o seu amigo, ninguém queria sair com você, ninguém confiava em você, ninguém queria fazer negócios com você. E eu te reconheço por tomar a decisão consciente de dizer, quer saber, eu vou me considerar o problema, né? O que eu preciso mudar. Porque eu acho que algumas pessoas acham que precisam ser perfeitas o tempo inteiro, mas a gente comete erros, né? Mas é quando você decide ser consistente, ser diferente, é o que é realmente inspirador, né? O que é inspirador você chegar a esse ponto. Alguns de nós demoram mais que outros. Eu acabei levando um tempão, né? Mas eu te agradeço por aparecer e encontrar o seu propósito, ajudando pessoas e servindo as pessoas. Agora, você ainda gosta de coisas boas e essas coisas diferentes, mas ter uma missão de propósito é muito, muito poderoso. E eu sou muito grato também pela amizade que a gente tem agora, por se conectar e compartilhar sua história abertamente. Então, e minha pergunta final é, qual a sua definição de grandeza? Minha definição de grandeza? Fazer o que você ama todos os dias. Eu diria isso. Quer dizer, se eu pudesse mudar alguma coisa agora na minha vida, qualquer coisa, eu continuaria fazendo o que eu faço. Então, é estar realizado com o que você é e feliz onde você está. Isso é bom. Darman, te agradeço, irmão. Valeu, mano. Muito bom, obrigado. Ele não está pagando dívidas, ele está acumulando dívidas. Mas a Apple tem dívidas, o Google tem dívidas, o Facebook tem dívidas e eles têm reservas de caixa que são as maiores reservas de caixa do planeta Terra. Eles poderiam pagar em dinheiro por tudo, mas não pagam. Por que acumular dívidas se eles têm toda a grana?